Bom dia, que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre a sua vida nessa manhã especial, amém? Especial, nós estamos aqui, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, o Senhor está cuidando de nós, então é uma manhã muito especial. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versos de 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versos de 13 a 16. Nós estamos no mês do aniversário da igreja, nós estamos glorificando ao Senhor, porque durante esses quase 65 anos, hoje é dia 19, 20, 21, há 2 dias de completarmos 65 anos de IBG, e 65 anos conectando pessoas a Jesus. Então nós estamos com o nosso coração alegre, e o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com o seu coração nessa manhã é: conectamos pessoas a Jesus quando o refletimos por onde nós passamos. Então, amém? Todo mundo encontrou? Repete, Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos de 13 a 16. Amém? Misericórdia? Não, glória a Deus. Vamos lá, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, tá bom? E você pode acompanhar aí na versão que tiver aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Que o Espírito do Senhor nos ensine nessa manhã, fale ao nosso coração, mas que cada um de nós aqui possa o Senhor nos levar em nome de Jesus. Você já se imaginou estar em um lugar totalmente escuro? Totalmente escuro, uma estrada, uma sala, um ambiente onde você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Você já se imaginou nessa situação? Quando a gente está num lugar assim, quando a gente está num lugar totalmente escuro, a primeira coisa que acontece é a gente perder a noção de espaço. A gente perde a noção, por mais que a gente conheça aquele lugar. Quem nunca tropeçou naquela mesinha que está na sua casa há 20 anos, no mesmo lugar, mas quando acaba a energia você vai passar ali e você bate? A gente perde a noção do espaço. E eu quero contar um testemunho para vocês. Na verdade, eu quero contar uma história que aconteceu comigo, com o Newton, uma história real. Quero compartilhar com vocês aqui, que aconteceu comigo e com o Newton em uma das nossas viagens. Amor, coloquei assim para parecer que a gente vive viajando. Estamos ali, entendeu? Então, em uma das nossas viagens, aconteceu que eu e Newton fomos para o sítio dos tios dele, lá no Paraná. E estávamos ali, isso faz muito tempo, tá, gente? Faz para base de mais de 20 anos. E nós estávamos lá e fomos lá no sítio dos tios. E se vocês já foram ali nos interiores e lugares que tem sítio, os sítios são próximos, mas não são muito próximos, né? Então é um sítio aqui, aí tem uma estradinha, tem um outro lá.
E assim nós estávamos lá, visitando os tios, a família me conhecendo, eu querendo, impressionar, dar uma boa impressão, e consegui, claro, na família. E aí a gente estava ali nesse sítio, e aí nós estávamos dormindo num sítio, mas a gente foi visitar o tio do outro sítio. E aí nós fomos. Eu tô sem enxergar nada. Começamos a ir, beleza, estamos indo lá. De repente eu falei, nossa, amor, nós estamos fazendo um esforço muito grande para andar nessa estrada reta. Querido, nós estávamos subindo o morro. Estávamos subindo o morro, subindo o morro, subindo o morro. Eu falei, Nilton, nós não estamos no lugar certo. Nós temos que voltar. E aquele sítio não chegava nunca. E eu sabia que eu estava andando num lugar errado. E Nilton, volta. E eu comecei a olhar, parecia que tinha algumas coisas mais escuras do que o escuro. E eu falei, Jesus, para onde, meu Deus, como que a gente faz? Eu sei que de repente nós fomos indo. Aí eu avistei uma luzinha lá no final. O que era? O sítio que eu tinha que chegar. Já deu aquele norte. Falei, vamos. Aí fomos seguindo ali, beleza. Conseguimos chegar, com muito custo, chegamos lá no sítio, Entramos e eu falei, tá vendo, amor, você conversa demais. Você conversa demais, porque você ficou conversando a tarde inteira e escureceu. Tá bom, queridos. No outro dia, eu falei, amor, vamos ver o que é que estava acontecendo ali naquele lugar. Nós fomos refazer o caminho e nós estávamos subindo um morro cheio de boi, cheio de vaca. Aquelas coisas mais escuras que eu via eram os bois, eram as vacas. E aí eu falei, olha o tamanho do livramento. Olha o tamanho do livramento. Mas por quê, gente? Por quê? Porque eu não conhecia, eu não estava enxergando. Eu fiz aquele caminho quando estava claro. Aquele caminho que eu percorri na ida, com o tempo eu percorri o dobro do tempo para voltar. A escuridão, ela faz a gente ficar com medo. Medo de tropeçar, medo de cair, medo por não saber o que está acontecendo, o que está ali à nossa volta. Mas quando a gente avista uma pequena luz, por menor que seja, quando uma pequena luz começa a nortear o nosso caminho, aquilo muda tudo. Sabe, queridos, por mais que essa luz seja pequena, por mais que não seja um holofote, algo grande, algo grandioso, essa pequena luz faz toda a diferença. Eu quero dizer para você que o ambiente não precisa mudar.
O ambiente não muda, o ambiente continua o mesmo. Mas quando uma pequena luz é acesa, a gente começa a enxergar e aquilo nos mostra o caminho. Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos. Jesus, o contexto dele é o início do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus traz um monte de ensinamentos para os seus discípulos primeiramente, mas também para a multidão que estava ali. Quando alguém ou nós estamos na escuridão, nós precisamos que uma luz seja acesa para que mostre a direção. Essa luz não mostra só a direção. Quando essa luz é acesa, a esperança de chegar aonde temos que chegar inunda o nosso coração. Quando essa luz é acesa e quando a gente avista aquela luz, tudo muda ao nosso redor. A gente fica esperançoso, a gente sabe que tem um rumo, a gente começa a perceber que tem ali, é o caminho, preciso seguir, é para lá que eu tenho que chegar. Esse é um ponto. O nosso coração enche de esperança. Nesse texto, Jesus, ele traz essa metáfora, ele faz essa comparação, ele fala sobre o sal da terra, ele fala sobre o mundo. E eu quero falar uma outra coisa para você. Você já se imaginou numa situação curiosa, onde você viu aquele prato de comida maravilhoso, lindo, porque tem comida que a gente olha, né, Félix? É lindo demais. A gente come com os olhos, né? A gente fala, meu Deus, que delícia. Por que eu associei você, Félix? Porque entendeu, né? Entendedores entenderão. A gente olha para aquela situação e a gente fala assim, gente, que delícia! Aí de repente aquele prato bonitão, bem preparado, que a gente comeu primeiro com os olhos, quando a gente dá a primeira garfada, não tem gosto nenhum. Não tem sal, não tem sabor. Qual é o sentimento que vem no nosso coração? Decepção. A gente fica decepcionado, porque falta algo tão pequeno, falta algo que é invisível. Quando a gente mistura o sal ali no prato, na comida, ele não é visto mais. Mas quando a gente prova o sabor, quando a gente percebe que tem ali aquele gosto especial, a gente percebe como algo tão pequeno que esse contexto é essencial e é transformador. É transformador. E nesse contexto de interpretação simples, nesse contexto de ensino simples e ao mesmo tempo tão profundo, que hoje nós estamos conversando sobre isso aqui, Jesus, ele ensina os seus discípulos e Jesus quer nos ensinar aqui nessa manhã. Nesse contexto, onde logo depois que ele fala das bem-aventuranças, Jesus, ele apresenta a missão cristã de influenciar a sociedade, sendo o sal que transforma o sabor da vida e a luz que revela a presença de Deus através daquilo que fazemos. Nesse contexto, Jesus, ele apresenta para nós que nós temos uma grande responsabilidade de agirmos como esses agentes de sabor e verdade na vida das pessoas, agentes que manifestam a presença de Deus em um mundo decadente, um mundo de valores invertidos, um mundo de relatividade. Mas será que é ruim mesmo? Mas será que é bom mesmo? Um mundo que está achando que está tudo bem, que está tudo bem a promiscuidade, que está tudo bem a gente achar que está tudo bem tudo.
É nesse mundo e é nesse contexto que nós somos chamados para fazer a diferença e conectar pessoas a Jesus. É nesse contexto, é nessa manhã que Deus nos chama para rever a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa missão, a responsabilidade de sermos pessoas que refletem a glória de Deus, onde Deus tem nos levado, onde Deus tem nos colocado. Quando a gente olha para esse texto e para esse contexto de pessoas comuns como eu e vocês, contexto onde a importância de fazer a diferença nos faz pensar que Jesus não estava falando de dinheiro. Jesus não estava falando da importância e da diferença de fazermos a diferença na vida das pessoas por aquilo que nós temos. Não era sobre isso. Não é a diferença pela fama. Não é por sermos famosos. Hoje em dia a fama está muito ligada às redes sociais, né? Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas acompanham a sua vida? E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não é por isso. Não é ali que está ligado, mas se você tem muito também, você tem uma responsabilidade maior. Você tem uma responsabilidade maior de também, através das suas redes sociais, declarar a sua fé. Porque às vezes a gente faz o quê? Uma coisa é uma coisa quando eu estou ali na igreja, outra coisa é outra coisa quando eu estou... Queridos, em nome de Jesus, nós somos chamados à responsabilidade nessa manhã, de fazermos a diferença, de sermos sal, de sermos luz. Se dizemos que somos seguidores de Jesus, nós precisamos fazer agora a diferença. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. É hoje, é agora, é onde Deus tem colocado você. É para aquela pessoa que você tem convivido e que está perdido, que está sem direção, que não sabe qual rumo tomar. E talvez você responde nessa manhã: mas eu não sou essa pessoa, porque eu não sei falar, eu não sei como fazer. Eu quero dizer a você que, por menor que seja, a chama, quando ela é acesa na escuridão, ela traz transformação. Talvez você pense: eu não sei falar, mas o Espírito Santo quer agir na sua vida por meio do seu comportamento, por meio de um abraço, por meio de um acolhimento, por meio de um olhar, por meio de uma escuta. A visão da nossa igreja é sermos uma igreja de... Eu não entendi. Como diz o nosso pastor, qual é a nossa visão? Sermos uma igreja de gente parecida com Jesus. Quando a gente olha para os exemplos que Jesus nos dá na palavra, a gente tem base para tudo. Tem hora que Jesus olhava e falava enfaticamente, tem hora que Jesus caminhava junto, tem hora que Jesus ouvia. É assim que a gente faz a diferença na vida das pessoas. É assim que Deus nos chama e chama você para fazer a diferença lá onde você está. Não precisa ser acendendo um holofote, precisa ser você como discípulo de Jesus. Não precisa saber falar, não precisa ter oratória. Precisa ser você olhando no olho, percebendo, acolhendo, caminhando junto, conectando pessoas a Jesus através da sua vida. Através da sua vida. Comecinho do versículo 13, a parte A. Vocês são o sal para a humanidade. Vocês não foram e não vão ser. Vocês são. Nós somos, queridos, nós somos, você é a pessoa que precisa fazer a diferença na vida das outras pessoas. Você não foi essa pessoa, você não vai ser essa pessoa quando você tiver mais tempo, quando você se aposentar, quando você terminar de fazer
Tudo que você tem para fazer, você é essa pessoa. Jesus está te chamando agora, pro agora, para você fazer a diferença. Queridos, isso acaba com as nossas desculpas. Nós somos. Você é. Se você não sabe como, peça sabedoria a Deus. Nós temos ouvido tantos testemunhos. Que testemunhos, gente? De uma oportunidade, de uma palavra, uma pequena palavra, um gesto. Nós ouvimos aqui na sexta-feira, e ela nem sabe ainda, que eu ainda não conversei, mas de uma pessoa que falou, e que vai ser recebida como membro, e que falou, eu vim através das redes sociais, mas pegaram o meu nome e meu telefone o dia que eu vim aqui. E tem um monte de igreja que pega o nome e telefone e não liga nada. Mas essa igreja me ligou. Alguém me ligou durante a semana, foi verdade, foi real. E a pessoa está aqui com a gente, louvado seja Deus. Porque esse nome que pegou, esse telefone, foi real o contato depois. Conectar pessoas a Jesus é isso. É viver Jesus no dia a dia, é de forma real, é com o nosso jeito. Deus nos fez pessoas diferentes. Eu falo assim, ó, gesticulando. Você não fala. Eu tenho um jeito, você tem outro. Eu gosto de abraçar, talvez você não goste, mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Deus usa a minha vida e Deus usa a sua vida também. Não precisamos ser iguais e não somos iguais. Deus não nos fez iguais. Então eu quero dizer a você que você sabe. Você sabe porque não é a nossa capacitação, vem do Espírito Santo para a nossa vida. Pede a Deus que use a sua vida, seja intencional. Acorde todos os dias e ore e peça ao Senhor, Senhor, me dá a oportunidade de falar do seu amor. Senhor, me dá a oportunidade de refletir o Senhor por onde eu passar. Não tenha medo de falar com as pessoas. Não tenha medo de convidar as pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa hoje aqui, e a gente está numa oração para o domingo que vem. Eu não posso abrir aqui para os irmãos, mas que algo aconteça na vida de uma outra pessoa. E a gente falou hoje, você precisa convidar. Esse é o seu papel. O papel agora é convidar. Mas já convidei muitas vezes e eu ouvi, não, convida de novo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas Ele usa cada um de nós como instrumento da sua vontade. Não tenha vergonha. Não tenha medo, não desista porque você já falou 10 vezes, fala 11. Fala 12. Saia da sua casa todo dia e fala, eu sou chamado para conectar pessoas a Jesus, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença, para que através da minha vida, como diz o texto, as pessoas olhem o comportamento, as boas obras, aquilo que fazemos, e louvem e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Nós somos chamados para isso. E eu quero contar uma outra coisa para você. Não são só as pessoas legais. Aí já ficou mais difícil, né? Porque tem as pessoas, né? E tem aquelas pessoas que você fala, ô Jesus. Eu já contei uns testemunhos aqui. Vou contar de novo, não. Um testemunho por mensagem. Já contei, depois eu conto. Que eu olhei e falei, não. Aí uma pessoa estava comigo da igreja e falou assim, vai pastora, vai ser do seu PG. Falei, ô Gilva. E é isso, nós somos diferentes. A gente não pode querer se aproximar e conectar só aquelas pessoas que a gente fala, poxa, né, esse é legal. E por que é legal? Porque qual que é o nosso parâmetro de ser legal? É concordar geralmente com o que a gente fala, né? Ser legal é gostar das coisas que a gente gosta, né? Ser legal é dar tapinha nas nossas costas, concordar. É isso aí, você é bênção. E aí, isso aí que você fez? Bênção.
né? Bem, não. É para aquela pessoa que falou, oh, não achei legal isso que você fez, não. Não gostei. Não gostei. Não concordo. E aí você tem a oportunidade de trocar. E você tem a oportunidade de conectar também essa pessoa a Jesus. Quero dizer a você que não é só para os seus amigos. Não é só para os seus amigos. São para todas as pessoas que Deus tem dado a oportunidade de você cruzar o caminho, de você conviver. Vocês são o sal para os seus amigos. Amém? Para as pessoas legais, para aqueles que vocês gostam. Nós somos o sal para a humanidade. Humanidade. Se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Meu irmão e minha irmã, se você não fizer a diferença onde Deus tem colocado você, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso, no seu grupo, na sua vizinhança, se você não fizer a diferença, se você não testemunhar com a sua vida o poder de Deus, eu quero dizer a você que mesmo que você seja discípulo de Jesus, seja um seguidor de Jesus, as pessoas vão passar por você, conviver com você e infelizmente não vão ver Jesus em você. Não vão ver Jesus em você. E aí, a nossa missão, aquilo que nós somos chamados, fica invisível. Nós não fomos chamados para uma missão invisível. Quando a gente acende uma luz, a gente não a coloca embaixo de uma mesa. Quando essa luz é acesa, ela precisa brilhar, ela precisa iluminar, ela precisa estar nos lugares estratégicos e ela precisa cumprir a sua missão. Quando nós não fazemos isso, mesmo sendo seguidores de Jesus, as pessoas não veem Jesus através da nossa vida. Aqui, nesse texto, quando a gente vê, existe uma profundidade muito grande, que fala que o sal, por si só, não transforma a si mesmo. Não transforma nada, na verdade. Se esse sal ficar dentro do saleiro, qual que é a diferença que ele faz? Que legal a gente ver o prato bonitão do Félix, e a gente vê o sal do lado, e a gente não juntar uma coisa com a outra. Queridos, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o sal só transforma e dá sabor quando ele entra em contato com algo. Quando ele entra em contato com aquela comida bonita. Quando ele entra em contato, a transformação do sabor acontece. Você só vai fazer a diferença na vida das pessoas se você se relacionar com elas. Se você entrar em contato com essas pessoas. Você é sal. Você pode dar sabor. Você pode fazer a diferença. Você pode mostrar Jesus através da sua vida. Mas se você ficar no saleiro, se você não entrar em contato com as pessoas, você não vai fazer a diferença. Você não vai conectar pessoas a Jesus. Para fazer a diferença, a gente precisa conviver. Para fazer a diferença, a gente precisa gostar de gente. Para fazer a diferença, a gente precisa andar com pessoas, falar com pessoas, sair da nossa bolha, sair do saleiro e espalhar o sabor maravilhoso de uma vida com Jesus, uma vida que não é isenta de problemas, uma vida que não é isenta de lutas, mas uma vida que tem certeza de vitória por meio daquele que cuida de nós todos os dias. Todos os dias. Dentro do saleiro nós não fazemos nada.
Entre em contato com pessoas, fale com pessoas, conviva com pessoas, interaja com pessoas para que o mundo possa ver Jesus através da sua vida. Não fica tentando coisa muito elaborada, porque às vezes a gente pensa demais, né, amigão? Às vezes a gente pensa demais e a gente quer aquele dia especial. Quem nunca de nós não fica o tempo todo, vou marcar um café com você? Me coloco nesse meio, que eu já marquei um café com umas 50 pessoas e não fui. E a gente vai tomar esse café e depois vira almoço, porque aí a gente começa a acabar a desculpa do café, vira almoço. Aí vira churrasco, aí piorou, né? Se nem o café não tomou, imagina o churrasco. Aí vira churrasco e não acontece. Só que todas as vezes que você estava falando dessas coisas que não acontecem, você estava convivendo com essa pessoa. E Yara, você estava conversando. O café não aconteceu, o almoço muito menos, o churrasco muito menos. Mas você conversou. Não perca a oportunidade querendo que as coisas aconteçam só em momentos especiais. Faça a diferença no dia a dia. Faça a diferença nos pequenos minutos que Deus te der. Faça a diferença naquilo ali, aquela coisa rápida. Sabe, a fila do açougue, a fila do mercado, a espera do médico. Essa semana passada aconteceu um negócio tão interessante comigo, mas quem me chamar para tomar um café, um almoço ou um churrasco, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo na Santa Casa no dia 9, porque é longa, aí não dá realmente para eu contar aqui, eu vou esperar o convite dos irmãos, mas como às vezes Deus nos dá minutos ali, né, minutos numa sala de espera. Nesse momento ali, Deus me deu um minuto de uma pessoa querer quase me matar, porque eu falei que era pastora, e aí só a graça. Mas tudo bem, ela aproveitou o minuto dela. Quero dizer para vocês que ela aproveitou o minuto dela cada segundo para expressar a sua opinião. Nós também temos que aproveitar o nosso minuto para expressar a nossa opinião. Assim como o sal não existe para dar sabor a ele mesmo, a luz não existe para iluminar ela mesma, mas existe para clarear e revelar o caminho para outros. Queridos, não se trata apenas de quem somos. Nós somos sal e luz. Jesus falou para nós somos. Isso é o que nós somos. Mas se trata de quem nós temos alcançado sendo sal e luz. Quem você tem alcançado para Jesus com o seu testemunho de vida? Quem você tem alcançado? Como você tem alcançado as pessoas que estão ali ao seu redor? Como você tem feito com que as pessoas consigam ver Jesus e perceber o amor de Deus quando olham para você? Quando olham para a sua vida? Ou eu quero te fazer uma pergunta, ou depende do dia? Depende do seu humor? Se eu acordei bem-humorado, aquele dia eu saio, eu falo de Jesus, eu dou risada, eu brinco. Sair para conectar a pessoa a Jesus, mas hoje eu não estou boa. Hoje eu não estou boa. E eu não quero dizer que isso não acontece, porque acontece, mas nesse dia a gente deixa de ser sal? A gente deixa de ser luz? É nesse dia que a gente tem que orar. Eu também acordo assim. Já falei para vocês, tem dia que eu tomei a mussarela meia calabresa. Não estou boa. Não estou boa. E o que eu faço? Senhor, me ajuda. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, com os meus problemas. Aqueles que podem, eu peço ajuda, mas eu preciso continuar refletindo Jesus. Já pensou? Se depender do meu humor, tenho 50 anos. Já entenderam, né? Se depender do meu humor, muitas vezes vai ser mais para não ter humor do que ter humor. Mas a diferença está na presença de Deus nas nossas vidas. Esse Deus que faz a diferença em nós e através de nós. Esse Deus que faz uma diferença quando as pessoas olham para nós e percebem Jesus. Você já percebeu que quando a gente se parece com alguém, é comum as pessoas falarem e comentarem sobre as nossas semelhanças? As pessoas falam assim: nossa, o jeito de falar de fulano é igual de ciclano. As pessoas comentam, né? Olha, ela anda
igual fulana. Olha, o mesmo estilo, né, de roupa, é de igual fulano. Quero dizer a você que o convite para nós, nessa manhã, é as pessoas que olharem para nós e falarem assim: nossa, como ela parece com Jesus. Nossa, como ele parece com Jesus. Olha aí, olha nessa atitude, olha nessa situação. Ser sal da terra é levar essa mensagem com a nossa vida. Esperança onde há desânimo. Certeza de restauração onde parece que está tudo perdido. Novo sabor na vida das pessoas que já perderam a alegria. É mostrar que existe sim um novo caminho para aqueles que já perderam o sentido na vida. E esse novo caminho, ele tem um nome: Jesus Cristo. Aquele que mudou as nossas vidas, aquele que transformou as nossas vidas, que nos deu uma nova história para compartilhar. E esse mesmo Jesus continua mudando histórias e transformando vidas. E Ele nos dá a oportunidade de fazermos parte disso. De fazermos parte disso. Apontar a direção, não em nós mesmos, não é a nossa direção, mas apontar a direção para aquele que é a verdadeira fonte de luz. E dizer para o mundo, assim como Deus transformou a minha vida e continua transformando todos os dias, Ele pode transformar a sua vida também. Somos responsáveis por fazer isso. A nossa missão é fazer com que as pessoas olhem para nós e consigam perceber o amor de Deus. É pregar e anunciar Jesus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades que Deus nos der. Porque no fim, essa luz que brilha de verdade, esse caminho é Jesus. E é Ele que nós temos que anunciar. Você não foi chamado para ser só um prato bonito, sem sabor. Você não foi chamado. Você não foi chamado para ser uma luz escondida embaixo de uma mesa. Nós somos chamados para conectar pessoas a Jesus. E assim como nós somos alcançados, sermos usados como instrumento para que outros sejam alcançados também. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que cada palavra, cada atitude sua, cada gesto precisa ser uma demonstração do amor de Deus. Precisa ser essa ponte que leva outras pessoas a experimentarem quem é Jesus. Quando nós alinhamos isso, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós saímos todos os dias e pessoas são impactadas pelo poder desse Deus através das nossas vidas. Quando a gente olha para aquela panela de comida, a gente não vê o sal quando ele está misturado, mas o sabor é inconfundível. Não está escrito na sua testa que você é seguidor de Jesus. As pessoas não veem Jesus porque elas olham para você e está escrito aqui, ó, sou cristão. As pessoas olham e percebem Jesus porque nas pequenas atitudes estampa na sua vida o Deus que você serve. Estampa na sua vida que você tem uma vida diferenciada. Como eu já disse, às vezes você pode pensar: mas eu não consigo. E eu já estou caminhando para o final. Eu não consigo, para mim não dá. Mas eu quero dizer a você que o versículo 16 fala assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, as pessoas veem as nossas atitudes e Deus é glorificado e engrandecido através das nossas vidas. As pessoas são conectadas a Jesus. Para concluir, conectar pessoas a Jesus envolve relacionamento, amor prático, não de palavras, um amor de atitude
e compartilhar a palavra de Deus. Conectar pessoas a Jesus pode acontecer de várias formas. Eu quero te deixar alguns exemplos aqui para você que talvez chegou aqui e falou: eu não sei como eu vou fazer isso. Conte as suas histórias. Você tem tido experiências com Deus, conte histórias pessoais. Testemunhe a sua fé. Logo que eu me converti, eu não sabia muito como fazer, né? Eu não sabia muito como levar Jesus para as pessoas da minha família. E na época, um pastor me orientou e falou: Ana, não precisa, porque eu abri a Bíblia e eu queria falar o versículo, e eu não queria só falar o versículo, né? Eu queria rachar a cabeça dos outros e colocar ele lá dentro, bater com a Bíblia na cabeça das pessoas. Mas eu fui orientada a viver o Evangelho e a testemunhar. E eu faço isso até hoje, com pessoas da minha família. Eu quero dizer a vocês que os testemunhos que eu fico sabendo do agir de Deus na vida de vocês, eu encho a boca e conto para as pessoas da minha família que não conhecem Jesus. Eu chego lá e falo: olha, deixa eu te contar o que Deus está fazendo. Olha, fiquei sabendo um testemunho lá na igreja que Deus fez na vida da Lília. Foi isso. Eu conto para as pessoas da minha família que não tem Jesus. Eu conto histórias de fé. Porque através dessas histórias elas conhecem esse Deus que transforma vidas. Nós não somos chamados para rachar a cabeça das pessoas no meio. Nós somos chamados para compartilhar a nossa fé. Em Marcos, no capítulo 5, Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. E depois que Jesus o cura, o liberta, ele insistia para acompanhar Jesus. Jesus, eu quero ir com você. Jesus, eu quero ir com você. No versículo 19, Jesus diz assim: mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Você tem contado para sua família, para os seus amigos, como Jesus tem sido bom para você? Você conta os testemunhos? Às vezes a gente conta tanta coisa, né? Fofoca, novela, e a gente esquece de contar o que Deus tem feito na nossa vida. Testemunhe. Volte para o trabalho todos os dias e conte o que Deus tem feito na sua vida. Volte para casa todos os dias e conte o que Deus tem feito por você. Compartilhe como esse Deus transforma vidas, muda histórias. Conte essas histórias para as outras pessoas. Com certeza elas estarão sendo conectadas com Jesus. Se relacione com pessoas, conviva com pessoas, goste de gente, goste de conversar com pessoas, mesmo aquelas que não pensam igual a você, que não creem igual a você. É justamente ali que você precisa refletir o amor de Deus. Conviva, ore por isso, se relacione profundamente com Deus. Se relacione profundamente com Deus. Seja parecido com Jesus. Que as suas atitudes sejam parecidas com Jesus. Não só no seu discurso, mas principalmente na sua prática. Primeira parte do versículo de 1 Pedro 2,12 diz assim: só a primeira parte: a conduta de vocês entre os pagãos devem ser boas. E aí o versículo termina assim: para que através das suas boas ações louvem a Deus no dia da sua vinda. As boas obras geram bons testemunhos. Pense no que você fala, pense no que você faz, viva de forma digna. Filipenses capítulo 1, versículo 27, a parte A diz: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Leve 2 reflexões para casa nesta manhã. Se nós já somos sal, quem são o nome das pessoas que nós temos levado sabor às suas vidas? Pergunte para você nessa manhã: se eu sou sal, quem eu tenho levado sabor? Se eu sou luz, quem temos ajudado a encontrar o caminho até Jesus?
Quem são essas pessoas? Essas pessoas precisam ter nomes. Nós precisamos saber quem nós temos feito a diferença. Sabe por quê, queridos? Porque depois que nós aprendemos, o Senhor trouxe um ensinamento para a gente aqui nessa manhã. Na verdade, relembrou um ensinamento muito antigo, mas que é totalmente aplicável para as nossas vidas e vai continuar sendo. Depois que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Conectar pessoas a Jesus é fazer parte do encontro que pode transformar o mundo. Conectar pessoas a Jesus é fazer parte do encontro que pode transformar o mundo. Eu quero orar com você nessa manhã. Nós somos relembrados da nossa missão e nós vamos sair daqui e nós vamos nos encontrar com pessoas e amanhã nós vamos trabalhar e nós vamos para o curso e nós vamos para a faculdade e nós vamos no mercado e nós vamos no açougue, nós vamos para o colégio, para a escola. Que o Senhor Jesus possa ser visto através das nossas vidas. Que pessoas possam ser conectadas a Ele. Que pessoas encontrem o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que pessoas encontrem isso. E a nós foi nos dado o privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo nesse mundo. Você é um privilegiado toda vez que você abre a sua boca e você compartilha do amor de Deus. Nós somos privilegiados cada vez que fazemos parte do impacto que Deus tem feito na vida das pessoas. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e a orar. E a refletir nessas perguntas. Quem tem sido essas pessoas que através da sua vida tem tido um realce de sabor por meio de Jesus? Tem visto aquela luz na sua vida e tem encontrado e percebido que essa luz é Jesus. Paizinho querido, obrigada por essa manhã tão especial. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usa as nossas vidas como instrumento da tua vontade. O Senhor nos chama para fazer a diferença na vida das pessoas. O Senhor nos chama e nos dá a oportunidade de conectar pessoas ao Senhor, de mostrar que existe um caminho, que nada está perdido, que tudo é possível àquele que crê, que existe um Deus que pode fazer todas as coisas possíveis, que existe um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma vidas, que muda histórias. Senhor, e nós vamos sair daqui e o Senhor vai nos dar oportunidades, Deus, de refletir isso. Deus, que nenhum de nós perca nenhuma dessas oportunidades, que nenhum de nós, Senhor, nenhum de nós deixe passar despercebido, mas que possamos fazer a diferença e possamos, oh Deus, contemplar a transformação e aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor continua salvando, transformando, mudando histórias, e aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas passam e tudo se faz novo, assim como o Senhor fez nas nossas vidas, que muitos outros possam ter as suas vidas transformadas pelo poder de Deus e através de homens e mulheres que se colocam à disposição do Senhor como instrumentos da sua vontade. Louvado seja o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus, amém.